Olha só, gente. Essa aqui é nossa querida e amada irmã Ercília. A irmã Ercília é uma das pioneiras também da igreja, né, irmã Ercília? Tem bastante tempo na igreja, né? Eu me lembro quando a irmã Ercília, quando eu entrei na igreja, irmã Ercília, eu lembro quando eu entrei e eu vi um testemunho do irmão Isaías, quando a senhora completou, eu não sei quantos bodas de casamento a senhora tinha feito com o irmão Isaías naquele tempo, que foi lá na central, lá na De frente. prata. Bodas De de prata, prata, aquela né? época. É, Depois veio de ouro. depois veio. Então, eu lembro que numa das bodas, o irmão Isaías comentando, né, sobre quando as crianças eram pequenas, quando os filhos da senhora eram pequenos, todos pequenos. E eu queria, assim, saber, eu queria que a senhora contasse um pouquinho dessa história, assim, para nós, da senhora, como que a senhora conheceu a igreja, a senhora de berço, né? De berço praticamente, né? Sim, quando meus pais se converteram, eu era bebê, né? Propriamente, eu tinha apenas 10 meses. Então, eu já fui criada na doutrina, né? Que benção. Tudo aquilo que eles foram passando, a gente foi aprendendo a cada dia, né? Isso há E quantos é, anos atrás, Marcília? Que época? 1900 e... eu estou com 75, já faz 70, né? Tem No poucos mínimo anos. 70 anos. Olha só que benção, hein? 70 anos, mais de 70 anos de adventismo. E aqui em Prudente, como que foi quando a senhora chegou em Prudente? A senhora conheceu a mensagem aqui em Prudente mesmo? A senhora já estava aqui em Prudente ou foi em outra cidade? Não, meus pais que conheceram, né? Meus pais moravam em Botucatu, aqueles arredores de Botucatu por ali. Foi quando ele decidiu, então eu propriamente nasci, como dizem, na igreja, né? Porque eu era bebezinha, fui ensinada na doutrina, nos caminhos do Senhor, e aqui estamos até agora. E como assim e a central? Quando a senhora chegou na central? Que época a senhora veio na central? Em Prudente? A senhora lembra a época que a senhora Então, chegou? meus pais moravam em Colorado, mas eu tinha uma irmã que morava aqui em Prudente, ela era membro da central. A gente vinha sempre aqui em Prudente e ia para a Central, porque jovem gosta muito de igreja grande, né? E como que era a central naquela época? Quando a senhora veio? A central era do jeito que é hoje, sim, ou era... Não, era menor, já foi aumentado algumas vezes, né? Mais ou menos a metade do que é hoje. Diz que lá no fundo era escola, tinha escola lá no fundo, Sim, escola tinha de escola adventista. adventista do primeiro ao quarto ano, né? Então, antes do colégio ser onde que é hoje, o colégio começou então ali onde que é a central. Ah, sim, ali nos fundos da igreja central. A senhora lembra dessa época? Lembro, sem dúvida. Tem uma irmãzinha que deu estudo lá, acho que... Como que é o nome daquela irmãzinha lá que... Nossa, gente, aquela que é a irmã dela lá dos Estados Unidos. Ela deu... Tonita, A Tonita. A Tonita deu aula nela, né? entendeu? A professora Celine também deu muita A aula. professora Celine também. É, A irmã Celina, é isso mesmo. é. E teve também a professora famosa, uma professorinha bem baixinha, mas era um espetáculo de pessoa. A senhora lembra o nome dela? Não lembro, mas agora me falhou. Aham. E era uma pessoa muito cristã, que amava as crianças. E então os pais eram muito gratos, né? Porque ela dedicava todo o tempo para aquelas crianças. Então, quando a senhora chegou aqui em Prudente, ainda na Central, quando a senhora veio para a Central, a senhora já veio casada, né? Já veio para a Central casada, ou a senhora veio para cá solteira ainda, quando a senhora veio? Não, porque nós, como eu disse, nós morávamos no Paraná, né? Aí meu pai mudou para Prudente. Quando eu me casei, eu já estava aqui em Prudente. Me casei na igreja central. A senhora se casou na Igreja Central com o irmão Foi, Isaías? foi. Olha que benção, gente, que coisa maravilhosa. Há 55 anos Olha atrás. que benção, irmã Ercília. Muito tempo, né? Que benção maravilhosa. E, E e aqui estamos esperando que Jesus volte para trazê-lo de volta, né? Porque o que era bom durou pouco, que era a companhia dele, né? quantos anos de casado, irmã Ercília? 55. 55 anos de casado. Que benção maravilhosa. Mas eu penso, irmã Cília, que a senhora, por ser uma das pessoas que chegou na igreja, a igreja já estava formada quando a senhora veio. Mas a senhora pegou uma época em que a igreja estava sendo construída ainda, né, irmã Cília? A igreja Sim, chegar ao que chegou hoje, o que ela a igreja é hoje, mas a senhora ainda estava chegando no tempo de a igreja ainda ser construída, quer dizer, a igreja estava passando por processo de reforma, de construção ainda, né? a igreja não era nem a metade do que é hoje, né? Tinha muitos membros na igreja naquela época? Segundo o meu esposo, que era homem de números, estava sempre anotando, disse que tinha 120.
Ele até falava assim, é uma data que a gente não se esquece, porque é a data dos 120 anos, né, da igreja. Então, 120 membros. Hoje nós estamos com quase 400 membros, assim, 350, quase 400 membros. Né? mas nessa época tinha quanto? 120 membros na Adventios, né? Não sei, não me lembro direitinho agora. Mas era... Para Prudente era bastante pessoas. Com certeza. Naquela época. Aquela igreja, a nossa igreja era mais ou menos a metade. Mas funcionava tudo, né? Funcionava Adra, jovens, escola sabatina, funcionava tudo muito bem. Que bênção. Tivemos bons pastores nessa igreja, pastores que deixou saudade, sabe? A senhora lembra de alguns? Lembro muito. Nossa, pastor Edgar de Oliveira, fantástico, homem de Deus. Tinha 2 Edgar, o outro era Edgar de Oliveira, um pastor assim, bem escuro, quase negro. Mas era um homem de Deus, aquele homem, sabe? Evangelista fantástico. Aos domingos fazia 2 sessões na igreja. Quando que você vê isso agora? Que bênção, hein? Da época de 2 sessões, não era o de Oliveira, era o Edgar Pereira. Ele é um excelente conferencista. Mas era uma bênção, viu? Quem mais que a senhora lembra? Lembro. Pastor Jair Ferrari. Pastor... E o nome agora eu não estou lembrado todo, mas tem muitos deles. Que bênção. E Marcília, eu queria pedir um favor para a senhora. A senhora lembra de, assim, a senhora poderia fazer... Nós estamos terminando um ano praticamente, né? Nós estamos terminando um ano. A senhora teria uma mensagem hoje para os jovens da igreja, os jovens que não conhecem a história da igreja ainda, que não sabem. O que a senhora falaria para os jovens hoje, Marcília? Para os jovens da igreja, pela experiência que a senhora tem, da vivência que a senhora teve. Queridos jovens, não é fácil falar para vocês. Vocês são muito dinâmicos, muito inteligentes. Às vezes, eu na minha idade já um pouco ultrapassada, mas quero dizer para vocês que esse Jesus que eu amo, ele não tem data, ele não vence. É o mesmo Jesus que eu quero que vocês amem de coração e que sejamos todos de braços dados para um dia estarmos juntos no céu, junto com esse Deus fantástico que nós temos. Eu espero estar lá, ter junto a mim meus filhos todos, meus netos, meus sobrinhos, meus irmãos e todos os irmãos da igreja que eu amo todos. Porque o céu não será céu se não estiver lá as pessoas que nós amamos, né? Então, o meu desejo, querido jovem, é que você se apegue às mãos de Jesus. Não deixe vacilar. Não pense que esse mundo vale a pena, porque não vale. Nós já vivemos muitos anos e sabemos que as coisas deste mundo são passageiras. Sempre eu comento com meus filhos, eu tinha muito medo que meus filhos não ficassem na igreja quando juvenis. Porque não era menos difícil do que é agora. Sempre foi difícil para manter os jovens ao lado de Jesus. Mas eu posso te assegurar que Deus ouviu nossas orações. Meu esposo era um homem que ele tinha calos no joelho de orar. Eu sempre tive o costume, quando acordava à noite, passava a mão assim na cama e via que ele não, sentia que ele não estava. Podia olhar que ele estava de joelhos orando. Isso era alta madrugada, 3, 4, 2, não tinha horário. A hora que ele acordasse, ele se levantava. Não tinha preguiça de levantar para orar. E graças a esse grande e poderoso Deus que estão hoje todos na igreja, né? Até essa criaturinha aqui, né? Que a gente também tem como filho, que deu uns passos fora, mas está firme novamente. Está dando alegria para a gente. Eu posso ver meus netos, como o Tiago, a Carol, que já são adultos, né? De 30 anos.
firmes na fé, trabalhando para Deus. Né? O Tiago é um grande ancião. Não é grande só porque é grandão, não, mas é porque tem um espírito de evangelismo, espírito de trabalho, muito, muito gratificante. E nós tivemos por alguns anos, né, a tristeza de ter o Ezequiel fora e a Maria Paula, e a minha preocupação não era tanto eles, eram os filhos. Porque às vezes eu dizia, filho, você já é grandinho. Pensa bem no que você está fazendo, porque você e a Maria Paula são grandinhos, mas vocês olham para trás. Vocês têm alguém aí que vocês vão dar conta a Deus. Isso muitas vezes fez meu filho chorar, viu, irmão? Quando eu falava sério com ele, as lágrimas corriam. E ele teve dia dele dizer, mãezinha, não se preocupe que isso não vai chegar ao fim. Nós vamos voltar para Jesus antes que seja tarde. E graças a Deus estão aqui. Muito bom. Amém. Obrigado, irmã Cília. Deus abençoe muito a senhora, irmã Cília. A senhora é uma pessoa que nós amamos muito, viu, irmã Cília? Obrigada. Obrigado de coração. Deus abençoe muito a senhora.